Tudo bem, pessoal? Nós estamos iniciando mais uma semana, certo? Nós vamos falar agora sobre os conflitos armados, né? Uma visão geral sobre os conflitos armados, certo? Na atualidade que nós estamos vivendo. É importante dizer que sempre existiram conflitos, desde os primórdios, né, da humanidade, né? Nós tínhamos conflito entre as tribos, certo? Depois nós tivemos conflito entre os estados, ou seja, entre as nações, ou um conflito dentro do próprio estado, né? Ou seja, várias guerras. Tivemos conflitos de grande magnitude, como as duas grandes guerras mundiais, né? A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E todos esses conflitos ele têm uma relação direta com a pobreza, com a injustiça social, certo? E com a falta de oportunidade econômica. Quando nós observamos os países que vivem em conflito, certas áreas de conflito, então nós observamos que esses países eles têm muita pobreza, né, muita injustiça social e falta de oportunidade econômica, certo? Então nós vemos aonde? O Oriente Médio, nós vemos a África, né, que são as regiões mais pobres do planeta, Sudeste Asiático, né, regiões mais pobres do planeta são as regiões em que apresentam grandes, né, uma enorme diversidade de conflitos, certo? Os principais motivos do conflito. Nós temos vários motivos. Primeiro, principalmente esses dois aqui, reivindicações nacionalistas e religião. E está um pouco atrelado, né? O que são reivindicações nacionalistas? Às vezes, tem nações, principalmente as nações africanas, que têm em seu território várias nações, certo? O que são várias nações? São povos que têm costumes diferentes de outros povos que vivem sobre o mesmo território. Dentro desse contexto, certo? Existe uma nação que ela é mais poderosa do que a outra, então ela governa, ela domina, ela pode governar através de ditaduras, de regimes ditatoriais, ou através propriamente da forma democrática, de eleições. Por elas serem mais numerosas, acaba elegendo presidentes, né, mais deputados, mais senadores, e impondo o seu modo de vida para outra nação. Por exemplo, nós temos a nação brasileira, que nós temos costumes parecidos. Já pensou que se a nação brasileira, nós temos os nossos costumes, passasse a ser regida por leis que, né, trouxesse os costumes da religião muçulmana para o Brasil, então o homem poder casar com várias mulheres, ou seja, várias questões que acontecem. Então nós não iríamos querer, certo, essas novas leis, né, esses novos costumes, certo? Então o que acontece em alguns países que tem várias etnias com costume diferente, aí essas etnias elas querem o quê? Elas reivindicam o seu próprio estado, certo? Formar uma nação, um novo território, certo? Desvincular da nação a que ele pertence. Então isso gera conflitos, são, são guerra civil que a gente fala. Nós temos também países, né? Religião, a questão da religiosidade. Então, vários grupos religiosos, certo? Que não querem conviver com grupos de outra religião no seu território. Então, acontecem vários conflitos, né? Nós temos contestações de fronteiras, aí são, por exemplo, a China, a Rússia, né, contesta muitas fronteiras com alguns países, né, diz que a fronteira dela é mais adiante, e outros dizem que não é, que pertence, né, então são contestações de fronteiras também, são motivos para conflitos, ou seja, para guerras. As diferenças socioeconômicas, né, que nós já falamos aí, isso gera vários problemas, isso na África, instabilidade política, certo? Nós temos países aí que a gente vê de grande instabilidade política, então regimes ditatoriais ou democracias muito frágeis, né, que se colocam presidentes, né, são obrigados a renunciar. Então isso causa também conflitos. Ações terroristas, né, como da Al-Qaeda, e de vários outros segmentos terroristas, certo? Disputa de áreas de influência. Tem áreas que têm muita influência econômica, então são disputadas, né? E também por causa de arsenais bélicos. Alguns países possuem arsenais bélicos e isso gera conflito. Por exemplo, a Coreia do Norte é um arsenal bélico e a comunidade internacional não é, vê isso com preocupação. E isso pode gerar um conflito.
Com o fim da Guerra Fria, que nós estudamos no capítulo anterior, achou que o mundo, não é, o planeta ia ter uma diminuição de conflitos, mas isso não ocorreu. Muito pelo contrário, aumentou o número de conflitos, né? Houve um aumento dos conflitos armados no mundo. O secretário-geral da OTAN, Manfred Wörner, né, na época disse, desde a dissolução do comunismo soviético, né, ou seja, com o fim da Guerra Fria, a queda do comunismo soviético, nós nos encontramos diante de um paradoxo. Há um recuo da ameaça, mas também um recuo da paz. Por quê? Porque aumentou os conflitos armados no mundo. Por causa justamente daquilo. O mundo ele estava propriamente olhando, vislumbrando apenas esse conflito que poderia acontecer e destruir a humanidade, que era o conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética. Quando termina a Guerra Fria, então, ele vislumbrou outras questões, né, como as questões nacionalistas, como as questões de religião, né? Então isso gerou vários conflitos locais, não conflitos mundiais. Veja que a Guerra Fria seria um conflito mundial. Foi um conflito mundial mais ideológico, né? Não teve a guerra propriamente, né? Certo? Era um conflito mundial. Agora nós temos vários conflitos locais, né? Localizados, certo? Dentro desse contexto nós temos vários o quê? Várias características dos conflitos atuais. É praticado pelo terrorismo, pela guerrilha, certo? E também pelo terrorismo de Estado, que a gente vai ver também. Então, preste atenção. O que é o terrorismo? Prática política de quem recorre sistematicamente à violência contra as pessoas ou as coisas, provocando o terror. Nós temos muito aí no Oriente Médio, né? Nós temos a Al-Qaeda e nós temos o Estado Islâmico, que são os grupos terroristas mais conhecidos, mas nós temos também o ETA, nós temos o IRA, certo? Então são vários células terroristas espalhadas pelo mundo. Por que eles agem assim? Certo? Eles colocam a bomba, né? E é para chamar a atenção da imprensa, né, da comunidade internacional. Geralmente, esses grupos terroristas, eles não têm força suficiente para atacar um país, certo? Para atacar uma nação. Então, eles agem através de, né, colocando terror, né, nas pessoas, provocando alguns ataques, né, e eles, a violência contra as pessoas, e eles não se importam, né, de morrerem por as suas causas. Então, isso é o terrorismo. Eles provocam, né, o terror, certo? Ele recorre sistematicamente à violência. Já a guerrilha caracteriza por ser um conflito que opõe formações irregulares de combatentes de um lado e forças armadas regulares de um Estado de outro. Nesse contexto aqui, os grupos guerrilheiros eles agem contra o Estado. Mas de que maneira, pessoal? Contra as pessoas que representam o Estado. Eles fazem o quê? Eles sequestram, certo? Senadores, deputados, né? Ou seja, líderes políticos, e eles não atacam a população em geral. Diferente do terror, né? Do terrorismo, que eles atacam a população civil. Já a guerrilha não. Ele se opõe às forças do Estado, certo? Alguém que representa o Estado, principalmente os políticos, certo? Temos vários grupos guerrilheiros, inclusive nós temos aqui na Colômbia, bem próximo de nós, a FARC, né? Nós chamamos as FARC, lá da Colômbia. Nós temos aqui na Angola, nós temos os chechenos na Rússia, nós temos os curdos na Turquia e nós temos os grupos palestinos em Israel, certo? Então essa forma aí de terrorismo e guerrilha é um dos grandes, né, provocadores também de conflitos na atualidade. Terror como afirmação de seu fundamentalismo religioso. Nós temos aqui as duas células terroristas mais conhecidas do mundo e as que provocam mais terror, né, que é a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, né, são grupos terroristas, né, fundamentalistas religiosos, são tudo ligado à religião muçulmana, certo? Na religião muçulmana nós temos vários grupos sunitas, xiitas, certo? E cada célula dessa, por exemplo, o Estado Islâmico são o quê? Os sunitas. A Al-Qaeda são o quê? Os xiitas. Então eles querem que
que a sua denominação, né, religiosa, ela tome controle daqueles países, certo? Por exemplo, nós temos a religião muçulmana, mas a religião muçulmana ela é dividida, como a religião cristã. Nós não temos os católicos e os protestantes, então também a religião muçulmana tem os xiitas e os sunitas, e cada célula dessa representa uma parte dessa religião, né? Então, como eles querem que o poder religioso domine o poder político, então eles acabam fazendo atos, né, cometendo atos terroristas através da Al-Qaeda e do Estado Islâmico. Nós também tem também, pessoal, o terrorismo praticado pelo Estado. O próprio Estado ele pode praticar. Nós tivemos aqui José Stalin na Rússia, Hitler na Alemanha, o apartheid na África do Sul e as ditaduras. Ou seja, quando os governos ditatoriais, certo? Eles utilizam a força do Estado para reprimir a população, certo? Então isso é o que é terrorismo de Estado. Não confunda, por exemplo, quando as forças policiais ela prende alguém, ali não é terrorismo, né? Ali as forças policiais são garantidas por lei, né? Para manter a ordem, certo? Mas quando você usa essas forças policiais para atacar inimigos, né, políticos, né, adversários políticos, certo? Mandar prender sem que essa pessoa tenha cometido algum crime, certo? Então isso é terrorismo. Então nós tivemos aqui Stalin na Rússia, Hitler na Alemanha, certo? Nós podemos colocar Mussolini na Itália, nós podemos colocar o regime comunista da China, que também pratica muito o terrorismo de Estado, nós podemos colocar a Venezuela ali, de Maduro, que também pratica o terrorismo de Estado, e outras ditaduras, né? Presta atenção. Então nós temos o terrorismo, certo? Também nós temos o terrorismo de Estado. Quando é praticado pelo próprio Estado, nós chamamos de terrorismo de Estado. Inclusive o Brasil já teve na ditadura, né? A ditadura do Brasil, do Chile, da Argentina, nós tivemos terrorismo de Estado, certo? Várias pessoas mortas, né, assassinadas, ou seja, eram os adversários políticos dos militares, né? Nós temos as principais guerras aqui do mundo, que acontecem no mundo. Nós temos as guerras étnicas, religiosas e nacionalistas, certo? São chamadas de guerras separatistas. O que é uma guerra separatista, certo? É quando um país ele quer se separar do outro, um território ele quer se separar, certo, de um país. Por exemplo, aqui a Armênia, certo? A Armênia, aqui nós temos um movimento separatista, ela quer se separar da onde? Da Geórgia. Ela faz parte da Geórgia, quer se separar, então é um movimento separatista. Por quê? É uma guerra étnico-religiosa também, porque aqui nós temos uma minoria religiosa muçulmana, certo? Que não quer ser dominada por outra religião, então ela quer se separar. Então nós temos né? Nós temos vários movimentos, também Kosovo, né? Que é separar da Sérvia, Macedônia e por aí vai. Então são movimentos separatistas, que também é chamado de guerras étnicos religiosas, porque é por motivos étnicos, etnias, né? Que é dominado por outra etnia, e religioso. Temos os ossétios também, né? Os abkhazes aqui na Geórgia. Nós temos os kosovários, né? Na Sérvia. Nós temos os chechenos na Rússia. Os chechenos, eles são muçulmanos, eles fazem parte da Rússia, e eles querem se separar. Uma pequena região aqui, certo? Então é um movimento o quê? Separatista, que ele quer se separar. Mas também é uma guerra étnico-religiosa. Qual o motivo que ele quer se separar? Porque é uma etnia diferente dos russos. Uma etnia chechena que é dominada pela etnia russa. Também é uma guerra religiosa, porque a Rússia, né, tem a religião, sua religião, os russos que não são, né, tem várias religiões no Rússia, e os chechenos são o quê? São muçulmanos que não querem ser dominados por outras religiões que têm, né, costumes diferentes, certo? Nós temos aqui ó, a África, que tem vários conflitos. Nós temos os Hausa e Bos aqui na Nigéria, certo? Nós temos o movimento separatista da etnia tigrinha, que vive na Etiópia, que quer se separar, certo? Nós temos a formação da Eritreia, certo? Nós temos os Hutus e Tutsis aqui em Burundi, não, em Ruanda, né, Burundi, certo? Nós temos aqui, ó, a guerra entre muçulmanos e cristãos. Aqui tem muita, né, porque tem muitos muçulmanos e tem muitos cristãos.